Fala pessoal, tudo bem? Esse é o seu podcast Entre Linhas e Versos. Eu estou aqui com o meu parceiro Luciano. Tudo bem, James? Tudo bem? Beleza? E hoje a gente tem um tema muito bacana, bem legal. Páscoa, cordeiro ou coelho? Fica com a gente aí, mas antes disso, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, eu quero que você curta e compartilhe esse vídeo, tá? Segue a gente no canal do Instagram, tá? Segue a gente no YouTube, porque a gente está produzindo conteúdos muito legais, muito bacana, e a gente espera que você esteja curtindo também. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber boas notificações aí, tá? Dos nossos episódios. E hoje o episódio é um episódio muito interessante. Nós estamos na Semana da Páscoa, Semana Santa, né, para os cristãos, tá? E para conversar comigo, meu parceiro de todas as horas, né? Esse cara aqui que é um amigo de longa data. E aí, tudo bem? E aí, como é que você tá, Luciano? Tô bem, graças a Eu Deus. sei que você gosta de Páscoa, né? Ah, eu adoro, cara. Eu Na sei verdade, eu adoro chocolate, né? Você é um chocolatra? Eu não sou um chocolatra, mas quando tem essas datas aí, eu costumo comer um pouquinho. Pois é. Me fala, a Páscoa para você. Eu quero que você me fale as suas impressões. Antes da gente entrar, porque a gente vai falar um pouco de alguma perspectiva histórica, vai trazer um pouco de teologia, porque não pode faltar a teologia na nossa mesa. Sim, né? importante. De maneira leve. De leve. Aquela teologia popular, vamos dizer assim. É isso Fácil de entender. Mas antes disso, me fala um pouco da Páscoa, as suas impressões, o que você já vivenciou, o que você tem para contar pra gente. Eu sei que você tem. Esse Luciano é um contador de histórias. Ele é um contador de histórias, esse cara. Cara, na verdade, assim, a Páscoa, ela... Na verdade, você... ao ouvir sobre a Páscoa, você raciocina logo, você já liga logo ao coelho e ao chocolate, né? É, Mas, cara, eu vou contar uma história engraçada conta. e assim, eu nunca tive a mordomia, o privilégio de ficar comendo ovos de Páscoa na minha infância e adolescência, cara. Meu pai nunca foi aquele cara de comprar ovos de Páscoa e tal. Eu lembro que... Sempre foi caro, né? Sempre foi caro. Eu lembro que meu irmão ganhava dos padrinhos dele, que tinham poder aquisitivo melhor, e a gente comia e aproveitava com ele. Mas assim, meu pai comprava, mano, nem era caixa de bis, era a cópia do bis ou aquele chocolatinho da Garoto. Genérico. Aquele genérico, aquele chocolate bem hidrogenado, cara. Que você comia, depois você tinha que sofrer com o estômago, cara. Então assim, eu não tenho muita história, Páscoa, chocolate, ovo de Páscoa. Era mais assim, aquele chocolate que a gente poderia dizer, aquele chocolate raiz, sabe? Lembra do moranguete? Do guarda-chuva? Cara, guarda-chuvinha. Era esse chocolate. Comi muito aqui, lembra? Cara, era esse chocolate, cara. Então assim, mas a gente foi criando nessa cultura, a gente é inserido nessa cultura muito cedo e a gente perde de vista o real significado da Páscoa. Verdade. Então a gente associa na Páscoa você tem que comer um ovo de Páscoa, você tem que dar para alguém um ovo de Páscoa. E esperar receber E esperar receber. Então, assim, é uma parada cultural, materialista, é uma parada de econômica, barganha, né? de troca. Então, quando eu tava na minha infância e adolescência, mais ou menos era essa perspectiva que eu tinha, sabe? Pô, é algo relacionado a chocolate, o ovinho coelho da Páscoa, mas eu nunca comi um ovo da Páscoa quando eu era, assim, meu pai nunca comprava. Era sempre de tabela. Nem Kinder Ovo, que sempre foi muito caro. Entendeu? Sempre foi muito caro, Sempre né? foi muito caro. O Kinder Ovo era o preço de duas caixinhas de bis. Não, e é engraçado que você falando sobre... Agora a gente... Mas eu né? sei que você gosta de chocolate. Eu gosto um Você pouco. gosta. Eu gosto um pouco de chocolate. Você também compartilha do meu sentimento quando Então, você era criança a e gente- adolescente, ou você a gente gostava tem de muita comer coisa- bastante ovo? A gente tem muita coisa em comum, né? E... O seu Geraldo dava ovo pra você? Não. Meu pai não. Minha mãe
que fazia todo um rebolado, todo um, né, para poder dar um ovinho pequeno, e esse ovinho... Aquelas bolinhas de futebol de chocolate. Exato. E é engraçado que você falando sobre isso, a gente olhando para essa coisa da Páscoa, do ovo... Essa nostalgia, essa nostalgia de dar, de receber o ovo. E aí você falou sobre materialismo, sobre a questão econômica, e a gente percebe que é uma coisa que não é para todo mundo, né? Não é. Se você parar para pensar, é um acesso que poucas pessoas têm. Aliás, na Páscoa, a gente vê muito isso, né? A gente vê pessoas que têm mais poder aquisitivo comprando ovos para poder levar para comunidades carentes, pessoas menos desfavorecidas, crianças de abrigo, de orfanato, porque a gente sabe que não é uma coisa para todo mundo, é uma coisa que é para poucas pessoas têm acesso. E aí, pegando já esse gancho, a gente entra na Páscoa e a gente olha para a Páscoa, que é a Páscoa que a gente quer falar aqui hoje, que é a Páscoa do Senhor, já começa em uma perspectiva de oferta, uma perspectiva de graça. Né? Uma perspectiva de graça, uma perspectiva de oferta, porque é algo que foi proposto para a gente, para todos. Né? Mas antes de falar disso, a gente vai tentar aqui desconstruir algumas coisas do imaginário, né? E tentar trazer o entendimento correto do que é a Páscoa. Sim. E aí, para isso, eu queria que a gente voltasse um pouco e falasse sobre a Páscoa, o que ela é, onde nasceu, como nasceu, de que contexto isso aconteceu. Sim, perfeito. Né? E a gente tem esse entendimento nas Escrituras. Sim, né? sim. Nas Escrituras. A Páscoa que as Escrituras vão dizer pra gente, ela acontece no contexto do Antigo Testamento. Sim. Êxodo 12, né? Êxodo 12. Então lá a gente vai ter a primeira percepção, o primeiro entendimento do que é a Páscoa. Moisés no Egito, ele fala para o povo de uma Páscoa, a algo que vai acontecer na vida daquelas pessoas. Então ele diz que naquele mês específico daquele ano, todos os israelitas, né, todos os hebreus comemorariam uma Páscoa. E aí ele dá algumas ordenanças para essas pessoas, algumas práticas que seriam feitas naquela época, né? Perfeito. E dentro dessa ordenança da Páscoa, né, que do hebraico peshat, né? Passagem, né? Passagem. Olha que interessante. Páscoa, na sua etimologia, na palavra do original, tem o significado de passagem, né? O passar por cima, né? Isso aí. Do livramento. Exatamente. E aí a gente vai vendo essas conotações. Mas aí eu quero chamar a atenção para o elemento central. Sim. O objeto. Existe um elemento central nessa Páscoa de Moisés, que é o cordeiro. Sim. O Moisés fala para o povo: olha, vocês vão separar um cordeiro novo. Aí o Luciano vai me ajudar aqui, tá? E aí o Luciano me ajuda. Cordeiro novo, onde cada família vai preparar esse cordeiro, Perfeito. e com outros elementos ali, Perfeito. vão praticar aquela Páscoa, e o sangue daquele cordeiro, né, em dado momento, segundo as orientações de Moisés, ele vai ser passado nos umbrais das casas, né? Nos umbrais das casas, porque aconteceria ali, o Senhor faria um grande mover, uma grande ação no Egito para a libertação, e aí vem, né, para a libertação do povo. Isso. Porque é um contexto ali de juízo e libertação. Exato. O Senhor, ele libertaria o povo do Egito, do hebreu, toda casa que tivesse uma
marca de sangue na casa, o Senhor, vamos colocar assim, salvaria. Sim. Né? Então, é esse contexto mesmo, bem explicado já por você, que dá início a essa festa, né, judaica. Por isso que a gente chama de Páscoa de Moisés e Páscoa de Jesus, né? Exato. Porque tudo isso que Moisés estabeleceu, mediante a ordem de Deus ali para o contexto judaico, vai se cumprir definitivamente em Jesus depois no Novo Testamento, né? Então, esse é o nascimento da Páscoa. É isso, gente. Mas o que o James explicou aqui, que é importante frisar, aqui é uma Páscoa estritamente judaica, sim, numa cultura judaica, num contexto judaico. Que se perpetuou, né, por anos, centenas de anos, exatamente, que faz parte do calendário judaico. Exatamente. Né? E como o Luciano falou muito bem, se cumpre em Jesus. Exato, se cumpre em Jesus. E Paulo, nos seus textos, ele deixa isso muito claro. Sim. Jesus sendo esse Cordeiro Pascual, né? Se cumpre essa Páscoa. E aí, dito isso, gente, a gente vai falar da Páscoa de Jesus. Exatamente. Que é onde a gente quer chegar aqui. Exato. Né? Então, na Páscoa de Moisés, na Páscoa da lei, na Páscoa do povo judeu, na Páscoa dos hebreus, na Páscoa judaica, a gente tinha elementos como cordeiro, como comidas, práticas, mesas, guardas, durante aquela semana, né? Exato. Uma semana de... Era uma grande festa. Uma grande festa de oração, de jejum, de consagração. Celebração, Podemos dizer, a principal festa judaica. Sim. Principal festa judaica, sim, né? Sim. E aí, a gente chega no Novo Testamento. A gente chega, sim. Chega no Novo Testamento e a gente se depara com Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus encarnado, que assume esse papel do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascual, né? E aí ele chega nesse Novo Testamento, ele chega nesse momento para propor para a gente, dentro desse novo pacto, dentro dessa nova aliança, dentro do Novo Testamento, essa Páscoa de Jesus. Exato. Né? E aí, Luciano, eu queria que você trouxesse para a gente as suas impressões. Sim. O que você entende como pastor, pastor de confissão protestante histórica, né? Vivenciado em muitas e muitas Páscoas, né? Quais as suas impressões, o que você olha para o texto, olha para essa experiência, olha para essa perspectiva histórica e o que você entende sobre tudo isso? Cara, é uma palavra muito legal que você trouxe aqui, a aliança, né? Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente lê toda a narrativa bíblica, que é uma narrativa progressiva, perfeito, ela vai se desenrolando ao longo dos textos, a gente vê um apontamento para um Messias. Sempre o Antigo Testamento aponta para aquele que viria. Então, a gente deu o exemplo da Páscoa de Moisés, a instituição da Páscoa no contexto judaico. É importante você que está nos acompanhando lembrar que Moisés, ele tem aquela passagem histórica de trazer o povo escravizado lá no Egito, trazer para uma peregrinação. Então, assim, o povo, ali é muito forte em Êxodo capítulo 12. Sim. Eu só estou enfatizando novamente porque ali é muito forte. Ali a gente tem uma celebração de uma libertação. O povo que vivia oprimido pelos egípcios, sim, o povo que era escravo, o povo agora está liberto. Deus o libertou. Moisés, ele é um instrumento nas mãos de Deus, mas Deus que libertou o povo. Por quê? Porque a Bíblia, ela narra a história de Deus em primeiro lugar. Não é a nossa história, é a história de Deus. E quando a gente vai caminhando ao longo das Sagradas Escrituras, a gente chega em Jesus que vai nos trazer uma nova proposta no sentido de aliança.
E aí eu já tô dando spoiler, né? Uhum. Então, assim, Jesus, ele vai ser o Cordeiro Pascal. Ele vai ser o Cordeiro que vai passar pelo sacrifício. Então eu já estou conectando com o Êxodo 12. Sim. Então agora não vai ser mais um animal que será sacrificado, não vai ser mais um novilho, Sim. vai ser agora o Filho de Deus. Deus, na sua plenitude dos tempos, envia o seu Filho para ser esse Cordeiro. E aí não é só o Êxodo capítulo 12, mas diversos textos do Antigo Testamento começam a apontar para esse Cordeiro, para esse sacrifício perfeito que seria de uma vez por todas. Perfeito. Isaías 53. Isaías 53, nós lemos ontem. Lemos ontem. É um texto que sempre... assim, Isaías 53 para mim é um texto... muito profundo, né? Profundo. Ele é o texto, para mim, o texto magno. É porque Isaías é o evangelista, é o evangelho de Isaías. É, o evangelho de Isaías. Ele é o Isaías 53. Esse texto, ele é o texto que traz toda a perspectiva do Messias, isso. o homem, o Jesus homem, que assume esse ministério, que, enfim, olha eu dando spoiler aí, enfim. Ô Luciano, mas olha que coisa interessante que você está falando, porque deixa eu ver se eu entendi. Sim. Quando a gente pega Êxodo 12, 13, e a gente pega o Novo Testamento, com os textos do Novo Testamento, a gente começa a fazer a gente começa a fazer essa comparação, fazer essa junção, a gente começa a ter uma clareza maior. Com certeza. Sobre Jesus, seu ministério e sobre a questão da ideia, da proposta da Páscoa. É exatamente isso. Fica mais fácil para aquele que ainda não estudou, não se aprofundou, mas quando você faz essa comparação, essas conexões, como você falou, essa projeção, dessa progressão, fica fácil, né? Porque assim, em outras palavras, para ser mais objetivo, eu entendo que a ceia do Senhor, ela para nós é a Páscoa. É aí que tá. Era essa a minha próxima pergunta, né? Eu acho que essa pergunta eu ia fazer lá na frente pra gente... Mas você já falou da ceia. É isso aí, vamos lá. E onde fica a ceia dentro desse conjunto teológico que é um desenvolvimento teológico da Páscoa de Moisés, a Páscoa de Jesus, Jesus como Páscoa, como Cordeiro Pascual? Onde fica o desdobramento da ceia? Porque a ceia você vai trazer uma memória, como o apóstolo Paulo disse, daquele que morreu e ressuscitou. Então, se a gente falou que precisava sacrificar um cordeiro, Jesus foi o cordeiro que morreu. Um cordeiro mudo, Sim. Em silêncio, um cordeiro perfeito, que foi entregue, que foi sacrificado, que teve o sangue aspergido, que teve uma morte cruel, morte de cruz. Na ceia do Senhor nós relembramos isso. Jesus, na ceia, ele disse isso para os discípulos. Ele disse que gostaria, no texto de Lucas, ele vai dizer na ceia que deseja ardentemente ter o momento da ceia com os discípulos. E ele começa a ensinar. Sim. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, ele só vai replicar o que Jesus já estabeleceu. Sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Ceia, Jesus o sacrifício, o vinho que simboliza o sangue dele, o pão que simboliza o corpo dele, porque tem muita gente que traz elementos judaicos para a Páscoa. Muita gente que quer trazer a essência da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. E eu vou te dizer mais, James, Sim. Agora é só um tom de... Fica à vontade. Provocativo. Fica à vontade, deixa o teu coração botar para fora. A gente coloca lá nos nossos... A gente fala muito sobre a Páscoa, é óbvio que a pessoa... Não sei se é tão óbvio assim, mas eu acho que o propósito é falar da Páscoa de Jesus. Sim. Mas assim, no domingo a gente celebra a ressurreição. Porque a Páscoa, como eu falei da ceia, ela aponta para a morte, para a ressurreição de Jesus. Então a gente vai celebrar no domingo a ressurreição de Jesus. Não necessariamente a Páscoa,
Deu para entender mais ou menos? Sim. Então, pode ser um pouco mais provocativo, porque eu não posso colocar mais nos banners da minha igreja, eu não posso mais convidar as pessoas para o culto de Páscoa. Lógico que pode. Só que a gente só faz essa diferenciação. Para a gente, a Páscoa hoje é a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Sim. Então, nós celebramos... O texto apologético de Paulo... Com certeza. Coríntios 15, né? É maravilhoso. Inclusive, ano passado eu preguei sobre esse texto. Maravilhoso. Que fala sobre a ressurreição dos corpos, Sim. a primícia dos que dormes, a primícia muito daquele... Muito apologético. Exatamente. Então, assim, a Páscoa pra gente, sendo bem objetivo, sem mais entre linhas e versos, a Páscoa pra gente é a ressurreição de Jesus. A morte, ressurreição de Jesus. Jesus instituiu isso em sua ceia e depois nas cartas do apóstolo Paulo, ele apenas reverbera. Porque você falando isso, me vem algo na mente, Luciano, no sentido de que do clímax, né, da tônica da ressurreição, né? Porque se a gente não ter esse entendimento que a Páscoa ela celebra exatamente a ressurreição exatamente do Jesus que se sacrificou, o Cordeiro Pascual, né, que se entregou de forma deliberada, de forma voluntária, substitutiva, porque Cristo assumiu o nosso lugar, a gente ficaria parado na questão só do sacrifício. Exato. E aí a gente perderia essa mensagem fundamental, como você falou muito bem, que Paulo ressalta isso, né, e defende isso, da fé cristã, que é a ressurreição. Porque é na ressurreição de Cristo exatamente que a sua igreja, né, nós recebemos a vida de Cristo. Exatamente. A vida em Deus, né? Exatamente. Então, se a gente ficar focado somente no ato do sacrifício, a gente vai indo por um caminho, muitas vezes, não sei se a palavra a gente vai subestimando, né? Ou talvez, não sei se não dando tanto valor e tanta importância à ressurreição, né? A vida, né? Do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, daquele Cristo que quando Maria, aí você me corrige, Maria, sim. as mulheres, né? Maria vão buscar, sim. e esse texto, essa passagem é maravilhosa, que são as mulheres que vão atrás de Jesus, elas vão atrás de um corpo sem vida. Sim. E aí Jesus fala para ela, mas por que procuras, né? Dentre aqueles que estão vivos, que está vivo já. Que está vivo. Ele não está, mas aquele entre os mortos, aquele que está vivo. Né? Então eu acho que como você frisou muito bem, é de suma importância a gente ter essa perspectiva, esse entendimento da ressurreição, exato, da vida. E outra coisa que você falou interessante é a questão da judaização da Páscoa cristã, né? Sim. Judaização, trazer elementos judaicos para a nossa Páscoa. Né? Mas tem. Além de a gente está falando, além de trazer elementos do mundo, que é questão de o coelho, da materialização, da cultura, da secularização, secularização, também tem esse problema da judaização, que é uma realidade dos nossos tempos modernos, né? A igreja ela sofre com essa judaização da fé cristã, que é uma das tônicas, talvez a tônica da carta aos Hebreus. Né? Exato. Os Hebreus, o autor dos Hebreus, ele quer testificar que Jesus ele é maior do que o sacerdote, do que os anjos. Agora sim, vale a pena colocar aqui, a gente não está desconsiderando Moisés, pelo amor de Deus, Moisés foi um personagem importante, biblicamente falando, historicamente falando. A gente não está também falando para você que é professora do Ministério Infantil, você pode trazer elementos ali para ensinar a criança, carneiro, aquelas plantas, ervas maravilhosas. Eu não estou falando isso, eu estou falando que para nós, o que define a Páscoa é a ressurreição de Jesus.
Por que que eu estou voltando de novo ao Êxodo? Porque lá naquele contexto eles foram libertos de uma situação muito específica. Aí você me fala, Jesus é o Cordeiro, Jesus morreu, Jesus nos substituiu. Mas por quê? Tem um significado. O James usou palavras no início sobre libertação, a gente falou de salvação. Livramento. O que tem a ver com Jesus? Tem a ver com tudo. Sim, com tudo. Principalmente a questão da nossa perdição eterna. Ou seja, Jesus vem morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia para vencer o pecado. Esse pecado que nos traz opressão, esse pecado que nos traz correntes espirituais, esse pecado que nos cega, esse pecado que nos faz ficar distante de Deus. Então Jesus, quando ele morre e ressuscita, qual que é a mensagem? A mensagem é que a morte e o pecado não tem mais o domínio sobre as nossas vidas. Aquele que confessa, que crê que Jesus morreu por ele, na cruz do Calvário, Sim. Ele que foi o Cordeiro perfeito. A ira de Deus foi posta no Filho de Deus. Se a pessoa reconhece, se arrepende, ela já está liberta. Ela é liberta. Sim. Ela não é mais amarrada por causa do pecado. Então é importante essa mensagem ficar muito clara, porque o que o povo do Egito viveu em Êxodo 12 se cumpriu agora em Jesus morrendo, né? Ele que foi o sacrifício vicário, e nós temos agora esse benefício de experimentar essa libertação, essa salvação. Perfeito. Então, tudo, gente, amarra, tudo aponta para Jesus. É claro que a gente não está extrapolando nenhuma teologia bíblica do texto de Êxodo 12 ou 13, a gente só está fazendo aquilo que a gente chama de hermenêutica, a gente está trazendo conexões e lendo a Bíblia como um todo. Né? Não dá para a gente ler um texto isolado, a gente precisa fazer essa leitura. Então, a nossa Páscoa, ela é a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou e nós temos agora a esperança. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, é a data mais significativa para nós. Ainda que o Natal tenha um peso muito grande, sim. Mas a Páscoa, gente, ela tem esse peso ainda maior pelo fato do que o James falou. Se Jesus não tivesse ressuscitado... Me faz lembrar de Jesus. Antes de falar o que eu vou falar, você falando sobre o Cordeiro, e falando sobre, quando você fala que a gente não saiu das 4 linhas das Escrituras, todos os cordeiros, todos os animais que nas Escrituras foram referenciadas, elas falam de Jesus. Uhum. Quando Deus ele sacrifica aquele animal para fazer as peles para Adão e Eva no Éden, era um tipo do Jesus sacrificado. Aquele sangue derramado, né? Aquele sacrifício. O Cordeiro Pascual de Moisés, o sacrifício que o sumo sacerdote fazia uma vez no ano, que é chamado de Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia, né, que o povo tem o perdão de todos os seus pecados durante aquele ano. É um tipo também do Jesus que assume também esse lugar, que assume esse lugar de sacrifício. Então todos eles vão apontando para Jesus. Até a história de Isaac. Até a história de Isaac. A história de Isaac. Todos os sacrifícios feitos que eram, como você falou muito bem, transitórios, imperfeitos, temporais, todos esses atos no sistema sacrificial do Antigo Testamento apontam para Jesus, né? As leis, né? Cerimonial, sacrificial. Exato. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, que é a nova aliança, gente, que você falou muito bem. A gente está debaixo da nova aliança. Exato. A gente entende esse Jesus que cumpriu perfeitamente, como diz Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 10, sim, que uma única vez, de uma única forma, perfeitamente, Cristo
se sacrifica, se entrega pelo povo. Aí, quando você falou, o mais importante é a morte e a ressurreição, né? Morte e ressurreição. Exato. Existe uma dicotomia, né? Exato. Existe uma conjunção em morte e ressurreição. Aí eu lembro da cruz. Sim. Quando Jesus fala, teletestai, está Exato, consumado. exatamente. O teletestai, está consumado, só tem sentido na ressurreição, na vida e na morte. Exato. E na ressurreição. Sim. Por isso que é mais importante que o Natal. Desculpa, gente, eu não estou menosprezando o Natal aqui. Sim. Pelo amor de Deus. Natal ele é importante, é o nascimento do nosso Salvador. Mas a Páscoa, ela gamifica, ela traz esse clímax Sim. da missão, Sim. né? Sim. Com certeza. É isso, Luciano. É isso, cara. Eu tenho uma profunda reverência por essas datas. Não pela data em si, mas A gente pelo vai falar do Natal, tá? Esse não tem episódio de Natal, tranquilo. mas pelo significado, sabe? Eu, a Vanderlei, minha esposa, a gente insere a Chloe, todos esses últimos passos de Jesus na Terra, antes da sua morte, antes da sua ressurreição. E na nossa igreja a gente tem falado sobre isso, a gente está numa Semana Santa. Sim. A gente começou ontem, segunda-feira, falando da entrada triunfal de Jesus, e a gente vai dar continuidade até domingo. Por que, James? Porque é de extrema importância. A nossa vida como discípulo de Jesus, ela tem que estar muito bem fundamentada nesses ensinos, doutrinas. A pessoa não pode conhecer, a pessoa não precisa, olha só, a pessoa não precisa necessariamente conhecer a Páscoa de Moisés, Êxodo 12, mas ela precisa conhecer a Páscoa, a verdadeira Páscoa de Jesus. Exato. Porque é aí que fundamenta, é aí a baliza da fé, aí é realmente onde a pessoa vai estar firmada, né? Solidificada. É essa a grande verdade do Evangelho, as boas novas. Veio alguém para morrer no seu lugar. Esse alguém que morreu no seu lugar, Deus homem, ele ressuscitou ao terceiro dia. E você não precisa temer a morte. Nós não precisamos mais temer a morte, porque ele venceu a morte. E ele venceu a morte e ele ressuscitou, e também nós seremos um dia ressuscitados em corpos glorificados igual ao do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com as marcas, ele ressuscita com as cicatrizes, mas ele não sente mais dor, porque ele já ressuscitou. Sim. Com o corpo glorificado. É assim que a gente vai experimentar também dessa ressurreição. Então é muito importante, porque tem gente que tem medo da morte, tem medo disso, tem medo daquilo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa mais temer a morte. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ele venceu a morte. Exato. Essa é a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Jesus, a Páscoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente precisa revisitar esses textos. Sempre revisitar esses textos, porque esses textos muitas vezes são os textos que a gente vai lendo e vai passando ali batido muitas coisas, a gente não vai tendo a percepção adequada do que isso representa, né? Por isso que todo cristão, eu acredito, algo que eu acredito que é importante que todo cristão tenha uma tarefa mínima, uma missão mínima, um objetivo mínimo, ter lido pelo menos todos os evangelhos. É importantíssimo entender a vida, né, a obra, né, de Jesus na terra, como Jesus viveu, agiu, né? Então é importante a gente visitar esses textos, ler esses textos, e essa semana de Semana Santa, né, que a gente vai fazendo percorrendo o caminho, né, por esses momentos que antecedem, né, a crucificação, é de suma importância, né? Gente, eu acho que é isso. Maravilha. É um tema que a gente tem muita coisa para falar, tá? Mas eu acho que hoje a gente conseguiu trazer algumas coisas que... Cara, foi uma conversa leve, bem legal.
é uma conversa de roda de amigos. Sabe quando você está com seu amigo, você para lá, vamos conversar 30, 40 minutos? Essa é a nossa proposta do podcast, Entre Linhas e Versos. Trazer detalhes que a gente só consegue fazer, conversar numa roda de amigos ou quando a gente se encontra. Sabe aquela conversa que você chega com o seu amigo e fala, cara, a gente precisa colocar o papo em dia? Essa é a proposta do Entre Linhas e Versos. A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio, espero que vocês curtam, compartilhem. É isso aí. Né? Siga a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, a gente tem um canal lá. E vai comentando o que você está achando desses. Pode deixar uma mensagem para a gente, tá? Que a gente vai, assim que possível, ler essas mensagens também, deixar essas mensagens nas nossas redes sociais e que Deus abençoe vocês, tá? E a gente espera você no próximo episódio, né? Muito bom. É isso aí, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? É isso aí, vamos orar. Senhor, obrigado por esse bate-papo tão legal, tão leve, falando da tua obra maravilhosa, obra de redenção. Obrigado pela tua morte, obrigado pelo teu sacrifício vicário, obrigado porque o Senhor morreu para nos dar salvação, libertação, morreu pelos nossos pecados, morreu a nossa morte. Obrigado, Senhor, porque a ira do Senhor que éramos para nós recebermos foi para o teu Filho Jesus. Obrigado pela tua ressurreição, obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, obrigado porque o Senhor está vivo para todo sempre, obrigado porque o Senhor nos trouxe vida também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, abençoa quem está nos ouvindo, nos assistindo, amém. Amém. Eu quero te fazer um convite muito especial, a gente está numa semana bem especial de reflexão lá na nossa igreja, falando exatamente sobre a Páscoa de Jesus, Semana Santa, todos os dias, até quinta-feira, 8 horas da noite. E na sexta-feira a gente vai ter uma vigília muito especial, 10 horas da noite. E no domingo, um café de Páscoa da Ressurreição, 9 horas da manhã e 10 horas a gente tem a celebração. Rua Cássio Fontoura, 841, Jardim Santa Rita, Vila São José. Espero você. Vem celebrar com a gente. Valeu. Um abraço. Versos,